Apesar de ser sim, relativamente novo de idade, né, relativamente, eu comecei a ser pastor muito cedo, né, e ao longo dos anos eu tenho conversado com muita gente, né, e uma coisa que eu percebo que chama muita atenção é o tanto de pessoas que carregam culpa no coração. Uma culpa muito grande, assim, sabe, tipo, a pessoa fica aprisionada, eh, e assim, mesmo depois de muitos anos, né, de ter feito algo, de ter se metido numa situação, né, a pessoa ainda se define por esse erro, por essa falha, por uma palavra maldita, uma escolha precipitada, uma decisão impulsiva. E invariavelmente o que eu escuto dessas pessoas é o seguinte: "Pastor, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar". E isso mostra pra gente que tem um tipo de culpa que não gera nada de bom, porque deixa a gente congelado, deixa a gente aprisionado, né, nessa situação de trás. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi uma vez, que já, sei lá, estava nos seus 60 anos de idade, ainda carregava a culpa de uma coisa que fez quando tinha 20 anos de idade, né. A pessoa ficou uma vida toda carregando esse negócio, né. E aí você percebe que a pessoa não consegue sair do lugar. E isso acontece, eu entendo, além de ser próprio do ser humano, a gente vive numa cultura que não lida bem com a culpa. Porque o nosso tempo, né, a nossa sociedade gosta muito de falar de sucesso, de performance, de autossuficiência. E aí a gente não sabe o que fazer, né, com o erro, com a falha, com o arrependimento. Então eu percebo que as pessoas caem em 2 extremos, que são bem perigosos. Primeiro é a pessoa que tem uma visão inflacionada de si mesma. A pessoa que adota essa visão, ela acredita que a culpa é sempre dos outros. Ela nunca aceita os próprios erros, né, então tá sempre atribuindo responsabilidade. Ah, a culpa é dos colegas de trabalho, a culpa é da falta de apoio dos amigos, é incompetência da equipe, é culpa dos familiares, do pai, da mãe, da sogra, do cunhado, a culpa é do cônjuge, do marido, da esposa, ou então a culpa está motivada por fatores externos, é a economia, é a política, é o governo, é a empresa. É a filosofia do Homer Simpson, né. Você conhece a filosofia do Homer Simpson? "Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser", né. Isso é uma fala do Homer num dos desenhos. Então essa postura, percebe, ela não permite crescimento pessoal, porque não tem autocrítica, né. Então, isso faz com que, inexista a responsabilidade pelas próprias ações, que estão sempre sendo transferidas. Essa pessoa vive como um eterno adolescente. Protegido dentro de uma bolha de onipotência narcisista, né, onde tudo de ruim que acontece é culpa do mundo, menos da pessoa. E eu aposto que você tá pensando em alguém nessa hora, não é? Você tá falando: "Pastor, o senhor conhece meu cunhado, né? Pastor, alguém te falou da minha amiga de trabalho, né?". Cuidado pra essa pessoa não ser você, tá bom? Porque lá em Jeremias 17:9 a gente lê assim: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá?". Então, cuidado. Mas esse é um extremo. Do outro extremo, a gente tem aquela pessoa que tem uma visão esvaziada de si mesma. Aqui a gente vê aquela pessoa que absorve toda a responsabilidade, mesmo por coisas que estão fora do controle dela. Você conhece alguém assim? Que é esponja de culpa? A pessoa tropeçou do outro lado da sala e a pessoa está pedindo desculpa, né? A culpa é sempre dela, independentemente das circunstâncias. E isso leva a crenças extremamente destrutivas, né, a pessoa tá sempre falando: "Ah, eu não presto, eu não faço nada direito, eu não sirvo pra nada". Então essa pessoa ela tem uma tendência de internalizar os traumas que foram sofridos. Geralmente é alguém que vive num estado de baixa autoestima, uma certa melancolia, né, uma tendência muito grande a ter uma depressão mais crônica, e essa pessoa tá sempre procurando formas de se punir. Geralmente ela vai ter algum vício. Ou droga mesmo, né, coisa mais pesada, ou sei lá, bebida,
Ou até o vício de comida, por exemplo, né. E a pessoa come, 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 para poder se punir. Aí muitas vezes a pessoa usa de humor, tá sempre se autodepreciando na frente dos outros, que também é uma forma de estar se punindo. Às vezes dor física, a pessoa se corta, a pessoa se queima, né. Dor psicológica, a pessoa tá sempre se colocando em relações abusivas. Então, assim como essa visão inflacionada, né, o cara que se acha, essa postura também é imatura. Porque ela também, quando ela sobrecarrega a pessoa de uma culpa excessiva, paralisante, a pessoa fica presa no passado. Então ela também não amadurece, né. Ela essa coisa de você se auto-vitimizar te coloca num estado muito infantilizado, muito regredido, né. E aí a pergunta é: será que tem um jeito melhor da gente lidar com a culpa? Né. A gente está falando sobre ressurreição nesses últimos domingos. Estamos olhando, né, o nosso tema da série é ressurreição, o poder do novo, certo. Então a gente falou no primeiro domingo sobre Jesus como novo templo. Domingo passado eu falei para vocês sobre Jesus oferecendo uma nova visão de mundo pra gente. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Cristo que nos oferece uma nova chance, um recomeço. Eu quero convidar vocês agora para a gente ler o texto que está em João, capítulo 21. João 21. A gente vai ler do verso 3 ao verso 19, se eu não me engano. Até o final aí da leitura, tá bom? A partir do verso 3. João 21. Rodolfo, você pode ler pra gente? Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você? Disseram eles. E então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro sumiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhes disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos
alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Esta é a palavra de Deus. Pai, mais uma vez eu peço, Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, João 21 é um texto de ressurreição, né? Pedro havia falhado, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Acho que todo mundo conhece a história, né? Imagino que todo mundo conhece a história, que na noite que Jesus foi preso, eles levam Jesus para ser julgado lá na casa do sacerdote. Enquanto ele está sendo interrogado, Pedro, ele consegue entrar lá na casa e aí algumas pessoas reconhecem ele, por 3 vezes elas negam Pedro. E o Evangelho de Marcos, que muitos teólogos acreditam que foi escrito a partir do relato de Pedro, ele oferece um detalhe interessante. Fala que na terceira negação, Pedro começou a praguejar ou a amaldiçoar. E aí um teólogo chamado Richard Bauckham, que é um dos maiores especialistas em Novo Testamento, ele fala que a gente tem que fazer uma pergunta meio desconcertante. O Bauckham pergunta assim: o que exatamente Pedro amaldiçoou? E ele começa a refletir: será que Pedro amaldiçoou os seus acusadores? Pouco provável, porque ia ser bem perigoso, né? Ele estava com medo desses caras. Será que Pedro amaldiçoou a si mesmo? Até é possível, mas não faz muito sentido, tipo, ele começar, sei lá, meio que se vitimizar, né, ali na hora. Muito provavelmente, Pedro amaldiçoou Jesus para poder se livrar da acusação. E aí, quando a gente percebe isso, torna ainda mais pesado tudo, porque pouco tempo antes, Pedro tinha jurado que ele ia ser leal a Jesus até a morte. A gente lê lá nos evangelhos, né? Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor, Pedro falou para Jesus. Percebe? Essa negação não foi qualquer coisa. Porque ela foi uma quebra profunda dentro de uma cultura, como eu tenho dito para vocês sempre, que é a cultura do Novo Testamento, que é uma cultura baseada em vergonha e honra. Numa cultura de vergonha e honra, lealdade, fidelidade, sabe, essa coisa do sacrifício, essa disposição, né, de você ser fiel até a morte, é uma coisa extremamente valorizada. Por exemplo, tem um relato do historiador judeu Joséfo, que ele conta que Herodes o Grande, antes de Jesus nascer, eu não lembro exatamente o que ele faz, mas ele bota alguma coisa dentro do templo que deixa os judeus assim extremamente revoltados. E aí um grupo de rabinos entra dentro do templo e eles meio que fazem, dizem até o depois o pessoal analisando isso fala que foi o primeiro protesto pacífico. Os caras ficam todos de joelho no templo, eles não saem do joelho, ficam tipo 3 dias sem comer lá de joelho. E aí o Herodes manda o exército, né, ir até lá e meio que forçar os caras a saírem do templo. Aí os caras falam que eles não vão sair. E aí o Herodes dá uma ordem, fala assim, para os caras arrancarem a espada e cortar a cabeça. No que manda cortar a cabeça, diz que todos os caras tiram o lenço, né, que eles usavam e oferecem o pescoço. E isso deixa Herodes extremamente impressionado, ele manda eles não matarem os judeus. Então essa coisa de você ser fiel até a morte, sabe, era muito valorizado nessa cultura. Mas Pedro aqui, ele faz uma coisa, assim, gravíssima, né. Ele traz esses valores centrais. E isso afeta profundamente ele. Tanto é que Lucas, que é o médico, né, que faz os relatos, ele dá um detalhe também interessante, fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Só Lucas fala isso. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Será que você conhece esse choro? Não é um choro qualquer. Não é só tristeza, é vergonha profunda. Sabe aquele momento, aquele tipo de lágrima que queima por dentro, porque você sabe que você quebrou uma coisa que talvez não tenha mais conserto? Já viveu isso? Pedro chorou amargamente porque ele percebeu que ele não era o cara que ele achou que ele era. Esse cara corajoso, impulsivo, né, que falava em nome de todos. Agora Pedro percebia que ele era pequeno, que ele era frágil, que ele era incoerente.
E talvez você já tenha se sentido assim também. Será que você já falhou em algum momento crucial? Será que você já falou, fez alguma coisa que feriu uma pessoa que você ama? Será que você já negou, já fugiu, já mentiu, já traiu seus próprios valores, seus compromissos? E agora você tem esse gosto amargo da culpa? O que a gente faz nessas horas? Sabe o que a gente faz? Quando a culpa se torna insuportável, a tendência nossa é querer voltar para trás. Por isso que a culpa aprisiona a gente, deixa a gente regredido. O que Pedro faz? Pedro vai pescar, que é o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro tenta voltar a fazer aquilo que ele tinha que ele achou que tinha algum controle, né? Mas pescou a noite toda e não pegou nada. Ou seja, a gente também tem essa tendência, né? De voltar a pescar. Para alguns de nós, isso significa voltar ao modo automático da performance. Quantas pessoas que falham e aí mergulha de cabeça no trabalho. E aí entra naquela rotina louca de estudo, de trabalho, sabe? Assim, meio que pra fugir do vazio mesmo, fugir da tristeza. Tá toda hora querendo produzir, porque é mais fácil ser produzir do que você ter que lidar com a tua tristeza. Para outros de nós, voltar a pescar é a gente voltar a essa autossabotagem emocional, sabe? A pessoa se convence que ela não merece amor, então ela começa inconscientemente a afastar todos os vínculos saudáveis que ela tem. A pessoa se isola. Para outros, voltar a pescar é você voltar para os velhos hábitos destrutivos, que eu tinha falado dos vícios, né? Porque é mais fácil a gente se entorpecer do que a gente ter que lidar com a tristeza. Mas é aqui que tem a boa notícia do evangelho. Por quê? Porque Jesus vai exatamente nesse lugar que Pedro está. E ele vem nesse lugar que a gente está também. Não para cobrar, não para punir, mas para restaurar. E como é que Jesus faz isso? Olha que bonito. Em primeiro lugar, Jesus faz Pedro reviver o trauma dele. Percebeu isso? Vamos olhar para o texto? Jesus faz Pedro reviver o trauma. Olha só os detalhes, né? Na noite que Pedro negou Jesus, diz lá o texto do evangelho que eles estavam em volta de uma fogueira. E aqui a gente tem uma fogueira de novo na praia. Era madrugada, né? O dia estava nascendo, aquele horário que está mais frio. O pessoal está se aquecendo em volta da fogueira. Jesus meio que recria aquele ambiente. E aí, assim como na noite que Pedro negou Jesus, tem 3 perguntas. Lá eles perguntaram: você não estava com Jesus? Né? Você não era um discípulo dele? E aí a gente percebe que Jesus não passa pano, né? Ele não finge que não aconteceu nada. Pelo contrário, ele faz Pedro reviver o fracasso dele. De propósito. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Verso 17. Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado quantas vezes? 3 vezes. Você me ama. Mas percebe uma coisa? Essa tristeza é terapêutica. Por quê? Porque abraçar a tristeza é o primeiro passo para a cura. Todo mundo assistiu Divertidamente? Todo mundo? Vocês lembram do Divertidamente? O que acontece quando a alegria não deixa a tristeza encostar no painel de controle? A menina continua mal, não é? E isso é o que os psis, né, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas chamam de defesa maníaca. É quando você tenta estar sempre bem, sempre bem, sempre bem, sempre bem, né, no hype. Isso é defesa maníaca. A alegria não deixa a tristeza encostar no painel de controle. Mas a menina lá, a Hailey, só é curada, ela começa a ser curada quando a alegria dá espaço para a tristeza. E aí a tristeza toca no controle, a menina chora e ali começa a virada. Jesus sabe disso. Jesus sabe que Pedro precisava passar por essa dor. Só que Jesus não para nisso, né? Porque se Jesus apenas fizesse Pedro se sentir mal pelo que ele tinha feito, é bem provável que Pedro entrasse numa depressão grave, que ia deixar ele paralisado lá na noite da negação.
Mas depois de cada pergunta, você me ama? O que que Jesus faz? Qual que é a pergunta? Apacenta as minhas ovelhas. A pergunta não, né? A afirmação, né? Apacenta as minhas ovelhas. Vocês percebem? Jesus está dando uma missão para Pedro. Jesus está fazendo uma convocação a Pedro. A cada resposta, uma nova convocação. Por quê? Porque Jesus sabe que a culpa paralisante, né, ela é patológica. Mas a culpa saudável, ela impulsiona a gente. Por quê? Porque ela convoca a gente à ação. Pedro está convocando Jesus à ação, à reparação. Pedro, você está arrependido? Então agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Vocês percebem que foi um diálogo muito difícil, não é? Para Pedro. Mas esse diálogo difícil, ele mostra que o vínculo não foi quebrado. Pedro não era descartável para Jesus. Então Jesus insiste com Pedro. Faz ele passar pela dor, mas convoca ele à ação. Por quê? Porque apesar da falha, apesar do erro, apesar do fracasso, Jesus amava de fato Pedro e entendia que Pedro agora estava pronto, na verdade. Sabe por quê? Porque apacentar é uma metáfora na Bíblia para liderar. Quando Davi está em crise, o profeta manda uma mensagem para Davi e fala assim: eu tirei você de trás das ovelhas, né? Da malhada e da. Não lembro qual que é o termo que ele usa lá. Mas falando, tirei de trás das ovelhas, né? De apacentar as ovelhas, para você apacentar o meu povo de Israel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, fala dos pastores que devoram o seu povo. Está falando dos líderes políticos. Porque apacentar é uma metáfora para liderança. Então, quando Jesus insiste para que Pedro apacente suas ovelhas, o que ele está dizendo para Pedro é mais ou menos assim: Pedro, você se arrepende do que você fez? E Pedro diz: profundamente, Senhor. Jesus fala para ele: então agora você vai liderar a minha igreja. Você vai conduzir o meu povo. Por quê? Porque Jesus sabia que agora que Pedro conhecia o seu verdadeiro eu, que era frágil, que era ambivalente, que era incoerente, contraditório, ele estava pronto para liderar com humildade. Pedro estava pronto para se tornar um líder servo. O outro Pedro, que estava preso, né, na sua fantasia de onipotência, nunca te abandonarei, vou contigo até a morte. Vocês já imaginaram que inferno que ia ser ter Pedro como líder se ele continuasse desse jeito? Pedro ia ser um líder abusivo. Ia ser rigoroso, hipócrita, cruel. Mas esse novo Pedro que diz: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo, está pronto para liderar a semelhança de Jesus, com humildade, com graça, com generosidade. Então, gente, o que a gente deve fazer? Talvez, assim como Pedro, você sente o gosto amargo da culpa. Talvez você também está paralisado por dentro, você está tentando seguir em frente, mas carregando um peso que parece que não te deixa sair do lugar. O que você deve fazer com essa culpa? Em primeiro lugar, arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é só se sentir mal, é ser atravessado por essa tristeza, né, sem se afogar nela. É deixar a tristeza cumprir o papel dela, mas depois ela tem que ir embora. Mas você tem que sentir essa tristeza, tem que abraçar essa tristeza. Tem que dormir de conchinha com ela às vezes, sabe? Tem que, sei lá, chorar largado, né, escorregando assim na parede, entendeu? É bom, cura, mas deixa embora. É como Paulo diz lá em 2 Coríntios 7,10, né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza que vem de Deus, ela amadurece a gente, nos faz crescer, nos ensina a assumirmos a nossa responsabilidade, sem ficar jogando a culpa nos outros, sem ficar carregando uma culpa doentia que não é nossa. É você reconhecer, sim, eu errei, sim, eu me arrependo, sim, eu quero mudar. Agora tem um segundo passo, né, um segundo movimento, que é a reparação.
Se há arrependimento, ele precisa se transformar em ação. Arrependimento sem atitude é só remorso. Por isso, se for possível, peça perdão, assuma sua parcela de culpa, devolva, conserte, repare, restaure o que foi quebrado. Se você mentiu, diga a verdade. Se você feriu, tente curar. Se você traiu, reconstrua a confiança, se a outra pessoa deixar. Porque você também tem que respeitar, né? Pode ser que o outro não queira olhar pra tua cara. E aí talvez você me pergunta, e se não for possível então, né? E se a pessoa já morreu, sei lá, se a pessoa se mudou, se a pessoa sumiu, se a relação se rompeu sem volta, se o dano foi irreversível. Ainda assim você pode fazer algo. Porque você pode transformar sua culpa numa missão. Você pode abençoar outros, né, como uma forma de recomeçar. E aí eu lembrei, né, fiquei pensando em alguns exemplos. Tinha um amigo do meu pai, que ele era executivo numa grande empresa de cigarro. Trabalhou muitos anos em empresa de cigarro. E aí ele foi mandado embora, tal, começou a procurar emprego novo e ele teve várias propostas. E assim, ele sabia que o trabalho dele na empresa de cigarro tinha prejudicado a saúde de um monte de gente. E aí ele estava arrependido. Então assim, em vez dele aceitar um salário em outra empresa para ganhar um salário super grande, assim, um cargo de prestígio, ele aceitou um emprego num hospital que estava falido. E ele ajudou a reerguer o hospital, porque ele falou assim: já que eu prejudiquei tanta saúde de algumas pessoas, de um monte de gente, agora eu vou tentar salvar a vida de outras pessoas. Foi o jeito que ele achou para tentar reparar o erro dele. Eu fiquei pensando no alcoólatra, por exemplo, que destruiu a família, que hoje, tipo, os filhos não querem mais olhar pra cara dele. E a pessoa se arrepende. E aí hoje, tipo, de repente ele acompanha, né, outros alcoólatras, conversando, escutando, sabe, ajudando a pessoa a se levantar. Talvez a família dele mesmo não vai ter mais jeito, mas ele tenta, de alguma forma, ajudar outros. Ou seja, a gente pode, se não dá mais, sabe, assim, pra consertar, a gente pode talvez tentar fazer isso com outros. É mais ou menos o que acontece com Pedro aqui. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É para outros que você vai fazer isso, né? E para encerrar, eu preciso abrir um parênteses importante, né? Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Falar de perdão, de restauração, não é falar de permanecer numa relação abusiva, ok? Eu não tô falando disso. Você tá falando assim, pastor, já aconteceu, eu já atendi também casos assim. Meu marido me bate, ou então, sei lá, meu companheiro me joga pra baixo só, dá soco na parede, né? Depois se arrepende, chora, traz flor. Isso não é arrependimento, isso é manipulação. Porque arrependimento de verdade faz a pessoa mudar de atitude. Então tome cuidado com isso, tá bom? O perdão não é sinônimo de uma reconciliação automática. Às vezes perdoar é pra colocar um ponto final na relação, seguir em frente, com a consciência em paz, com a vida protegida, certo? Mas acabar com esse vínculo. Então não tô falando pra você continuar insistindo numa relação abusiva, tá? A igreja é o lugar onde pessoas como Pedro são sempre bem-vindas. Aqui ninguém precisa fingir que não errou e ninguém precisa carregar o erro para sempre. Porque a ressurreição nos alcança não como cobrança, mas como uma nova chance, como eu falei para vocês. Você falhou? Você negou aquilo que ama? Você se envergonha do que fez? Eu lembrei de um pastor que eu ouvi uma vez dando testemunho, num grupo de mentoria, né? Era um cara lá do Rio de Janeiro, de uma denominação histórica, assim, importante, e um cara que era muito importante ali na cidade do Rio. Ele era psicólogo também, ele era muito influente. Diz que ele vivia, tipo, no programa da Fátima Bernardes, sabe? Tipo, o cara vivia dando entrevista, tal. Só que assim,
testemunho dele, ele falou assim: "Olha, só Jesus, os anjos e os demônios sabiam a vida que eu levava". Ele foi bem desse jeito. E aí ele conta que ele conhece um mentor, e aí um dia no processo, né, ali de cura dele, ele começou a confessar todos os pecados dele para o mentor. Eles caminhando na praia, e ele conversando. E aí diz que o mentor já era um senhor, já mais de idade, né, às vezes ele fala assim: "Desculpa, repete que eu não tô entendendo", né. Aí ele repetia de novo, e tal. Aí caminharam, voltaram, aí ele acabou de falar e o cara continuou andando assim, né, não falou nada, o mentor. Ele olhou pra esse senhor e falou assim: "Viu, você escutou tudo que eu te falei?" O mentor olhou pra trás assim e falou: "Escutei. Você não vai falar nada?" Ele falou assim: "Você se arrepende?" Ele falou: "Profundamente." O mentor olhou pra ele e falou assim: "Então vamos em frente." Continuou andando. É exatamente isso que Jesus fala pra Pedro: "Você me ama? Então me segue. Vamos em frente. Venha comigo. Não é o fim, é o recomeço, é uma nova chance." Vamos orar? Pai, te agradeço por essa palavra, Deus. Meu pedido a Deus é para que aqueles que carregam uma grande culpa, Pai, que sabem que o Senhor os perdoou, meu Pai, mas que não conseguem se perdoar, ó Pai, que o Senhor possa libertar essas pessoas. Que o Senhor possa, meu Pai, sarar esses corações, ó Deus. Que haja arrependimento verdadeiro, que haja reparação, que haja libertação, ó Deus. Que haja restauração e uma nova chance, ó Pai, de recomeçar. Livre a gente, ó Deus, dessa culpa que paralisa, meu Pai, que nós possamos ser a comunidade daqueles que foram perdoados e restaurados, ó Deus, e que a gente possa levar isso para o mundo, ó Pai, que nós possamos levar essa restauração que nos alcançou a outros, ó Pai, que precisam também disso. Porque nós não pretendemos, ó Pai, sermos uma comunidade de pessoas perfeitas, ó Deus, mas queremos ser uma comunidade, ó Pai, que sabe que também erra, que também peca, que também falha, que é incoerente muitas vezes, ó Deus, mas que se arrepende diariamente, ó Deus, e que continua caminhando com o Senhor, te seguindo, porque sabe que o Senhor sempre tem um olhar de graça, de restauração, que insiste em nos amar, ó Deus, que insiste em nos acolher e que insiste em continuar nos chamando, ó Deus, para essa missão de abençoar outros. Que assim o Senhor nos capacite, ó Deus, para a gente continuar caminhando junto de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.